Eu quero saudar cada um e cada uma que está aqui conosco no templo, você que nos acompanha por um canal da internet, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11. Lucas 7, a partir do versículo 11. Mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra do Senhor, vamos fazer a leitura. Diz assim o texto. Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chore. Chegando-se, tocou no caixão, e os que o estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judeia e por toda aquela região. Vamos orar? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, eis a Tua palavra, e nós te pedimos, Pai, que ela encontre terra fértil em nossos corações, que ela possa frutificar e que ela possa ser multiplicada, Senhor, de modo especial com aqueles que ainda não te conhecem. E que toda honra, louvor e glória sejam dados somente a Ti. Em nome de Jesus Cristo que oramos, amém e amém. Meu irmão, minha irmã, você que estava conosco na semana passada, vai se lembrar que nós fizemos uma reflexão lá na parábola do bom samaritano. E que através dessa reflexão nós fomos desafiados a partir do entendimento de que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós precisamos perceber como estão os nossos relacionamentos, como nós estamos cuidando do outro, tendo sempre Jesus como nosso exemplo, Jesus como o nosso padrão, o padrão a ser seguido. No texto que nós lemos hoje, você deve ter percebido que é mais uma história onde Jesus manifesta a sua compaixão de uma maneira concreta. Jesus manifesta a sua misericórdia de forma concreta. E nós seremos então, ou nós somos então, mais uma vez desafiados a seguirmos o caminho do Mestre, a sermos seus imitadores, a fazermos como Jesus fez. Porém, o mais importante nesse texto e em todos os textos que nós pudemos ler e refletir sobre, é que nós devemos nos atentar para o caráter cristocêntrico. Cristo tem que ser sempre o centro. Nós temos que encontrar a divindade de Jesus, a presença de Jesus em todos os ensinamentos, em todos os textos. Jesus Cristo, então, é o que diz o texto, embora ele não diga diretamente isso. Mas é isso que o texto diz, que Jesus Cristo tem poder sobre a morte. O texto diz que Deus é o Senhor da vida. E diz lá no finalzinho do versículo 16, Deus visitou o seu povo. E já aqui eu quero me deter com você de uma forma mais ampla e mais profunda. Todas as vezes que o Senhor visita o seu povo, milagres acontecem. Todas as vezes que nós abrimos os nossos corações e permitimos a ação do Senhor, milagres acontecem. Essa narrativa, se você perceber, ela está entre
A cura do servo de um centurião está aí no início do capítulo 7, vai do versículo 1 até o versículo 10. Aí vem o texto que nós lemos, e em seguida vem um outro texto, que é chamado aí dos mensageiros de João Batista, quando João Batista envia mensageiros até Jesus Cristo para perguntarem a ele se ele era o Messias, a quem eles aguardavam, ou se eles ainda deveriam continuar aguardando. E nada na Bíblia está aonde está e da forma que está por acaso. Há uma ligação entre esses 3 textos e traz uma sequência, e nessa sequência nós percebemos que eles estão unidos por um tema em comum: ressurreição. Ressurreição. Então, no texto propriamente dito, diz que Jesus saiu de Cafarnaum, que quando ele opera a cura na vida do servo do centurião, ele sai de Cafarnaum e ele vai para uma cidade chamada Naim. Naim é uma cidade, ou era uma cidade muito pequena. E é interessante que diz que quando Jesus está saindo de Cafarnaum, indo para Naim, ele está sendo seguido por uma grande multidão. E ao chegar às portas da cidade, ele se encontra com uma grande multidão também. É o encontro, então, de uma multidão com outra multidão, só que por motivos diferentes. A multidão com a qual Jesus se encontra, que vem saindo de Naim, está indo ou está participando de um cortejo fúnebre. Está levando o corpo de um jovem para o sepultamento, provavelmente uma caverna nas proximidades. Então, de um lado tem a multidão que segue Jesus, o caminho da vida, e de outro lado uma multidão que segue uma viúva, mas para o caminho da morte. Logo aí nós já vemos um outro ensinamento. Quantas vezes em nossas vidas nós somos colocadas em situações semelhantes, onde nós precisamos tomar decisões, onde nós precisamos escolher o caminho que nós vamos seguir, se é um caminho de vida ou se é um caminho de morte. Quantas vezes em nossa vida nós precisamos definir de que lado nós estamos, o que é que nós estamos propagando, o que é ou a quem é que nós estamos servindo. O fato de ser o filho único daquela viúva, como diz o texto, agrava ainda mais a situação. Ela não estava somente perdendo um filho, somente passando pela dor de perder um filho, mas ela estava também perdendo o seu referencial de futuro. Ela estava perdendo também a sua condição ou a sua garantia de sustento e de amparo. Porque, segundo a lei dos judeus, uma mulher viúva, ela passa a ser dependente do seu filho. Se tiver mais de um, do filho mais velho e assim sucessivamente. No caso, diz que era o filho único. Então, ela estava perdendo aí a sua perspectiva de futuro, além da dor de perder o seu filho. E diz o texto, então, que Jesus se compadece dela. E Jesus tem um ato concreto de compaixão, um ato concreto de misericórdia. Jesus diz para ela: não chore. E talvez num primeiro momento isso possa ter causado espanto às pessoas que estavam ali próximas e até à própria mulher. Como não chorar? Eu acabei de perder o meu filho, eu acabei de perder a minha perspectiva de futuro. Como não chorar? Mas Jesus, é como se Jesus estivesse dizendo para ela: vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, porque somente o Senhor da vida poderia dizer a uma mãe que acabou de perder o seu filho: não chore, não chore. É como se Jesus lhe dissesse: vai ficar tudo bem, confie. É o Deus soberano, o Deus da vida, então vai e toca no caixão. E aqui Jesus, como lhe era próprio, já rompe ali com a lógica, porque a lei dizia que quem tocasse num caixão ou em alguém morto se tornaria impuro. Mas isso não preocupa Jesus. Jesus não se preocupa ou não deixa de se expor, porque o que Jesus queria era levar àquela mulher o milagre.
era levar aquela mulher uma motivação para continuar vivendo. A ação na direção daquela mulher, daquela mãe que sofre, é o que importava para Jesus naquele momento. Não que ele fosse exposto, não que ele fosse julgado como alguém que havia se tornado impuro porque tocou em um caixão. E é assim que Jesus age nas nossas vidas, diante das dificuldades que nós enfrentamos, diante dos desafios que nós enfrentamos, diante das curas que nós necessitamos. Jesus sempre vem ao nosso encontro para nos oferecer o que há de melhor, para nos oferecer o dom da vida. Em Cafarnaum, nós não lemos, mas o texto do servo do centurião que foi curado é muito conhecido. O centurião buscou Jesus. Ele foi até Jesus e pediu: olha, mestre, o senhor não precisa nem ir até lá, basta que o senhor diga uma palavra e eu sei que o meu servo ficará curado. Nessa passagem, Jesus chega a dizer que nunca viu uma fé como a fé daquele homem. Nesse texto que nós lemos, Jesus foi ao encontro daquela viúva. Jesus foi ao encontro daquela mãe que acabara de perder o seu filho. Isso nos ensina, então, que quando nós temos consciência do quanto nós precisamos de Jesus e que somente Ele pode trazer a cura sobre aquilo que está morrendo e o buscamos, Ele nos ouve e Ele derrama da sua graça sobre nós. Mas nos ensina também que mesmo quando nós não percebemos o quanto nós precisamos de Jesus, mesmo quando nós não percebemos que somente Ele pode trazer a vida para aquilo que já estava morto, mesmo quando o nosso discernimento não é o suficiente e não buscamos a Jesus diante da morte que nos ronda, diante do vale da morte, que se apresenta diante de nós, mesmo que nós não busquemos Jesus, Ele vem ao nosso encontro. E Ele nos abençoa, e Ele nos agracia, e Ele nos oferece compaixão, e Ele nos oferece misericórdia, como Ele fez com aquela viúva, que não o buscou, mas que foi encontrada por Ele. E diz o texto então que o menino ouve a voz de Jesus, se assenta e começa a falar. O silêncio da morte é rompido pela presença e pela ordem de Jesus. Quando Jesus diz ao menino: levanta-te. Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite, diante da situação que nós estamos enfrentando: levanta-te. Rompe com esse silêncio da morte que está te rondando. Rompe com esse medo que está te rondando, esses desafios que estão sobre a sua vida e que estão te assustando. Rompe com isso diante da voz do Senhor nesta noite, que diz para mim e para você: se levanta, se levanta. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós somos impelidos a falar e a romper o silêncio da morte, o silêncio do medo, o silêncio dos relacionamentos doentes. E nós somos desafiados a falar do amor que nos alcançou. E a manifestar essa misericórdia, da mesma forma que ela foi e é manifestada sobre as nossas vidas. Diz o texto ainda que diante desse milagre muitos ficaram com medo. E não diz que quem ficou com medo foi apenas aqueles que estavam na multidão do ofício fúnebre, não. Diz que muitos ficaram com medo. Ou seja, nós aprendemos aqui que muitas vezes tanto aqueles que seguem a Jesus quanto aqueles que não seguem podem sentir medo. Podem sentir medo. Isso não mostra que mesmo aqueles que já tiveram experiência com Jesus ainda precisam buscar intimidade com Ele. Porque ter experiência com Jesus é diferente de ter intimidade com Ele. Precisamos buscar intimidade com o Senhor da vida. Nossos anos de igreja não nos garante nada. Nossos anos como cristãos não nos garante nada. Precisamos buscar intimidade com o Senhor da vida. E na parte B, então, do versículo 16, diz que eles glorificavam a Deus e diziam: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Deus está aqui. Amém?
Deus está nos visitando. Nós fazemos parte do povo de Deus. Eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, a fechar os teus olhos. Eu quero te convidar a se colocar na presença de Jesus e apresentar a Ele aquilo que tem te adoecido, aquilo que tem te entristecido, aquilo que tem te causado medo. Eu quero te convidar a colocar diante de Jesus nesse momento todos os perigos de morte que tem te rondado, tudo aquilo que tem te amedrontado, tudo aquilo que tem feito você caminhar com a multidão do cortejo fúnebre, não com a multidão que tem celebrado a vida que só Jesus Cristo pode oferecer. Eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, a permitir que o Espírito Santo ministre sobre o teu coração. Jesus devolveu a alegria e a esperança de um futuro para aquela mulher. Se você já não vê mais perspectiva no seu futuro, coloque nas mãos de Jesus nesse momento. Se você já não sente alegria nem esperança na vida, coloque-se na presença de Jesus nesse momento. Jesus levou vida aonde a morte já havia chegado, mas a morte não deu a última palavra. Jesus venceu a morte. Jesus manifestou misericórdia. Jesus se compadeceu da dor daquela mulher, independente das consequências que ele poderia sofrer. Porque a partir de então ele foi visto como impuro. Mas isso não importou para Jesus, porque ir ao encontro das necessidades daquela mulher era o que ele desejava e é o que ele nos ensina nessa noite. Que nós precisamos ir ao encontro das necessidades do outro. Jesus, o Senhor da vida, está aqui e Ele quer manifestar de forma concreta misericórdia sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus relacionamentos, sobre os seus sonhos perdidos. Confie no Senhor. A palavra de Deus nos diz que Ele visitou o seu povo. E nós somos povo de Deus e Ele quer manifestar vida em nós e sobre nós. Abra o seu coração nessa noite e aceite essa oferta de amor que o Senhor te faz.